TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 6 de outubro. Hoje daremos destaques ao número de estelionato que tem crescido no estado. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que ocorreu um aumento de 104% nos 8 primeiros meses de 2022, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Petrópolis também registrou elevação. Após 13 anos suspensa, as obras para aterramento dos fios de alta tensão no lado ímpar da Rua do Imperador devem ser retomadas. De acordo com a Prefeitura, as obras começam em breve, mas basta saber quando. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro abriu inscrições para o vestibular de 2023. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 deste mês. Notícia e informação na busca por segurança. Eu sou o Richard Stoltzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, começando mais uma edição do nosso Correio Petropolitano Debate. A gente fala aqui já sobre essa questão porque a Prefeitura de Petrópolis abriu licitação para o primeiro lote das obras de grande porte no Alto da Serra. As intervenções serão feitas nas encostas ao longo do trecho entre o Hipershopping ABC e a Rua Hercília Henriques e Moretti, e também para a proteção da Escola Municipal José Fernandes da Silva, do Pronto Socorro Leônidas Sampaio e de mais de 300 moradias. Essa questão, a gente tem debatido aqui muito, principalmente por conta das tragédias aí, a região ainda foi muito afetada, uma das principais, e ainda vive alguns resquícios do que aconteceu em fevereiro e março. A licitação das obras, com abertura de propostas no dia 4 de novembro, é a primeira com recursos da linha de crédito obtida pela Prefeitura na Caixa Econômica Federal em julho. O crédito de 100 milhões será liberado em 8 parcelas trimestrais. As obras no trecho entre o shopping e a Rua Hercília Henrique Moretti incluem a proteção de tela de aço fixada em colunas de concreto armado, que é aquela famosa barreira dinâmica, na crista do morro. Vai ter também a drenagem e captação das águas do talude da montanha, o desmonte ou fixação de blocos de rochas e a contenção com um muro atirantado de gabião na área próxima à Escola Municipal José Fernandes da Silva, onde infelizmente, inclusive, foi invadida e hoje ainda não pode ser reaberta por conta aí dos riscos. Vamos mudar de assunto. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro abriu inscrições para o vestibular de 2023. Os candidatos têm até o dia 17 desse mês para realizar o cadastro. O vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro está com as inscrições abertas. Os estudantes poderão se inscrever até o dia 17 deste mês. Ao todo, haverá 6.256 vagas em 75 cursos de graduação nos diversos campos da instituição. A prova será no dia 4 de dezembro. As informações estão no edital do Vestibular do Estado 2023, publicado na última segunda-feira e está disponível no portal da UERJ. As inscrições devem ser feitas também pela internet. Os cursos são ofertados nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. O edital traz algumas novidades. Nesta edição, foram incluídos os cursos da extinta Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, incorporada à UERJ em 2022. O campus de Campo Grande terá as graduações de Farmácia, Tecnologia Naval, Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica. A prova contará com 60 questões objetivas e uma prova de redação, ainda seguindo o formato de exame único. Segundo a instituição, a partir do próximo vestibular, a UERJ deverá voltar a ter 2 exames de qualificação e um discursivo, modelo adotado até a edição de 2020. Conforme a Lei Estadual 8.121 de 2018, 45% das vagas vão ser destinadas aos candidatos comprovadamente carentes, distribuídos pelos seguintes grupos:
20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas, 20% para estudantes de ensino médio da rede pública e 5% para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares e de bombeiros militares e de inspetores de segurança, administração penitenciária, mortos ou incapacitados para a razão dos serviços. As dúvidas sobre as cotas devem ser encaminhadas para o site da UERJ e também é possível tirar essas dúvidas por meio de telefone, que funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 horas da tarde. Dentre os telefones estão DDD 21 2334 0004, 2334 0010. São algumas das opções de telefone para você que quer se candidatar e também quer realizar essa prova para, quem sabe, conseguir aí uma oportunidade no ensino superior. Lembrando, então, até o dia 17 deste mês, hein? Fique atento a esse prazo. Após 3 anos paralisadas, a Prefeitura de Petrópolis informou que vai retomar o aterramento dos cabos de energia elétrica no lado ímpar da Rua do Imperador. A Prefeitura de Petrópolis informou que vai retomar as obras para o enterramento dos fios de alta tensão no lado ímpar da Rua do Imperador, no centro da cidade. Em 2009, o projeto foi paralisado. Cerca de 430 metros de fiação devem ser enterradas. De acordo com a Prefeitura, os recursos para as intervenções vão ser do governo municipal. A primeira etapa do projeto, que é a limpeza de dutos e galerias de todo o trecho, vai ser realizada pela Condep. A loja da Aretusa fica na Rua do Imperador e para a comerciante a obra pode trazer um resultado positivo nas vendas. As obras para enterrar os cabos de tensão começaram e foram interrompidas em 2009. De acordo com a Prefeitura, em 2018 o projeto seria retomado, mas pela falta de recursos não foi adiante. Na época, o investimento de R$6 milhões e 600 mil seria de responsabilidade do Estado. A obra tem 4 etapas: a instalação dos dutos, passagem dos cabos, ligação das redes de média e baixa tensão e, por fim, a colocação das chaves das redes. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber, quando as obras seriam iniciadas e qual seria esse custo das intervenções, mas até o momento não obtivemos respostas. E claro que a gente fica aqui com essa dúvida: vai sair do papel, não vai sair do papel? É uma obra desde 2009, inclusive do lado ímpar já tem até alguns postes, que foram colocados já pela calçada em relação a essa obra que já deveria ter sido realizada. Inclusive, a gente comentou até na reportagem, na matéria, em 2018, e teria aí esse recomeço das obras, mas não foi adiante. Então, a gente, claro, espera que, de fato, aconteça essas intervenções e que aí, de alguma forma, o centro fique mais bonito. A gente sabe que essa fiarada toda na frente, se fosse o ideal, a gente sabe que é um custo caro, mas o ideal seria que toda a cidade fosse assim, mas acho que ainda estamos longe dessa realidade. Olha, os transportadores de carga pagarão menos pelo frete rodoviário, foi o que informou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E essa medida ela foi publicada no Diário Oficial da União. A nova tabela de preços mínimos dos fretes rodoviários, que considera a queda recente no diesel, aponta o seguinte: os fretes terão reduções médias de 2,89% a 3,68%, dependendo do tipo de carregamento. Em nota, a ANTT informou que cumpriu a Lei 14.445 desse ano, que determina a correção da tabela sempre que o valor do diesel oscilar mais de 5% para baixo ou para cima, o que, claro, impacta muito aí, não só na vida dos caminhoneiros, de quem vive com esse transporte de carga, mas afeta, lógico, toda a população que, na hora de fazer ali a compra no supermercado, deve sentir uma leve diferença também, assim a gente espera, já que a maioria dos serviços aqui do país são feitos pelos rodoviários de carga. Então, foi feito esse reajuste aí e vai pagar mais barato. Olha, o Dia das Crianças está chegando e, claro, brinquedo para um, carrinho para outro, telefone para outro, não tem como escapar desses pedidos do pessoal, das crianças. Mas é possível, sim, se livrar de preços abusivos e de problemas.
o PROCON divulgou uma cartilha de orientações para pais e responsáveis que vão às compras no Dia das Crianças. Para isso, é preciso uma das dicas, por exemplo, pesquisar o preço, verificar as condições de troca, de entrega e a segurança dos brinquedos, além disso do e-commerce, que estão entre as principais dicas. A dica é que antes de comprar, o consumidor pesquise os preços dos produtos em sites e lojas diferentes. A pesquisa faz um comparativo para saber se os preços estão dentro dos produtos, tendo em vista que uma mesma mercadoria pode ter preços diferentes quando comparada em estabelecimentos distintos. Além disso, o consumidor precisa prestar atenção no valor que é cobrado pelo produto, quando o pagamento é à vista ou parcelado. Isso porque alguns fornecedores muitas vezes dão destaque apenas ao valor da parcela, enquanto em letras miúdas são colocadas a quantidade de prestações, o que configura como publicidade enganosa. Então é importante que no momento de comprar o presente tão desejado pela criançada, a razão fale mais alto do que a emoção. É preciso estar sempre atento ao valor que se tem disponível para gastar e também nas possíveis armadilhas que podem ser encontradas nas compras online. Assim, é possível evitar endividamento. A proteção do consumidor no ambiente virtual é motivo constante das cartilhas educativas do PROCON Rio de Janeiro. Por isso, é importante estar atento aos sites com preços muito abaixo do mercado, que muitas vezes são golpes. Tá aí, foi dado o alerta, viu? Dia 12 aí tá chegando, criançada quer um brinquedo, quer se distrair, quer um produto eletrônico, fique muito atento aí nessas questões, principalmente na compra pela internet também. Muitas das vezes, como foi comentado, aquele preço baixo, aquele preço diferenciado pode ser aí um golpe, que inclusive é algo que a gente ainda vai conversar hoje. Então, pesquise o preço, sites seguros e aí sim, para fazer sim a criançada feliz nesse Dia das Crianças que já está chegando, viu? Olha, Águas de Nova Friburgo informa que a manutenção na linha 1 da estação de tratamento de água de Teboçã, prevista para ocorrer nesta quinta-feira, foi cancelada. O serviço foi remarcado e a concessionária ainda informou que a distribuição de água para os bairros dessa linha 2, que são abastecidos por essa linha 2 do sistema de Teboçã, está sendo normalizado gradativamente. A previsão é que a recuperação integral do sistema ocorra até o final de hoje. Os bairros da linha verde, dessa linha 2 são Teboçã, Muri, Bela Vista, Ipo, Vila Guarani, Santa Elisa, Cordoeira, Brownie, Paissandu, Bairro da Graça e Olaria. Essas localidades devem ficar atentos aí, então, em relação ao abastecimento de água. Se possível, economize para que não haja um desabastecimento. Olha, a Caixa Econômica Federal reduziu as condições especiais para micro e pequenas empresas pegarem empréstimo, viu? Micro e pequenas empresas vão ter serviços e benefícios exclusivos durante todo o mês de outubro. As vantagens são oferecidas pela Caixa em homenagem ao Dia das Micro e Pequenas Empresas, comemorado na última quarta-feira, dia 5 de outubro. A data tem o objetivo de valorizar o comércio local e os pequenos negócios, que são a base da economia brasileira e os mais presentes no dia a dia do consumidor na oferta de serviços e produtos. Uma das ofertas especiais da data vai ser pela linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Essa linha de crédito vai ser oferecida para a contratação da taxa de juros de Selic mais 6% ao ano e prazo total de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 parcelas de amortização. Ainda especialmente neste mês de outubro, empreendedores vão ter juros mais baixos no crédito especial, disponível a partir de 1,24% ao mês. A linha não tem destinação específica. Os recursos são creditados direto na conta da empresa e podem ser usados, por exemplo, para equilibrar o fluxo de caixa, repor os estoques, pagar salários e 13º salário. As condições de contratação são para empresas com faturamento anual de R$ 4.800.000 a R$ 30 milhões. E a gente lembra aqui que, inclusive, as micro e pequenas empresas têm sido responsáveis por grande parte das contratações aqui no estado, viu? Inclusive, teve um levantamento feito pelo Sebrae recentemente, que inclusive noticiamos aqui na TV Correio da Manhã sobre esses casos.
E para você que é microempreendedor, que tem uma pequena empresa, precisando de alguma ajuda, algum auxílio, alguma orientação, busque o Sebrae para alavancar o negócio. E claro, para você que está em casa aqui junto com a gente, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e, claro, acompanhar a gente também no Facebook, no YouTube e no nosso site tvc16.com. Por lá você fica inteirado em tudo que acontece aqui em Petrópolis e na região serrana, além de outros locais aqui do estado. Além disso, pelo nosso YouTube, TVC16, você, além de acompanhar a programação ao vivo, consegue rever aquele programa seu preferido ou que você não conseguiu acompanhar. Então, siga lá, se inscreva no nosso canal e também pelo Facebook TV Correio da Manhã você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo. Não deixe de nos acompanhar e também aqui, claro, pelo canal 16 em Petrópolis. Lembrando que também estamos em Paraíba do Sul, Trejis, Pati da Alferes, Teresópolis e Nova Friburgo. Você é sempre o nosso convidado de honra para participar aqui do nosso programa. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para trazer mais dados aí em relação ao número de estelionato que tem crescido gradativamente ao longo dos anos. E aqui no estado do Rio de Janeiro não é diferente, viu? A gente volta daqui a pouco para conversar, inclusive, com um advogado para entender um pouco melhor de como esses criminosos agem e, claro, como se proteger em meio a tantas mensagens e informação. A gente volta já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19.
Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta e como é bom ter a sua audiência, a sua companhia aqui no programa, viu? Contamos sempre com a sua presença. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que entre janeiro e agosto de 2022, o estado do Rio de Janeiro registrou 84.745 casos de estelionato, o que corresponde a um aumento de 104% quando comparado ao mesmo período de 2021. Para entender melhor sobre esse tema, vamos conversar com o advogado Fernando Souza, que está aqui ao nosso lado e é o convidado de hoje. Fernando, primeiramente, obrigado por nos prestar aqui esses esclarecimentos. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, o que seria o estelionato, até para a população poder entender com a gente? Boa tarde. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer o convite de poder estar aqui com vocês. O estelionato é aquele famoso 171. A pessoa usar de uma artimanha, de um golpezinho para tentar obter uma vantagem indevida para ela mesma, né? Me diz o seguinte, a gente, né, de acordo com esses dados do ISP, eles apontam uma tendência de crescimento aí em relação aos outros anos. A internet tem um percentual, vamos dizer, de culpa nesses casos, já que hoje tudo fica mais fácil e a gente tem, né, acesso a aplicativos de banco, enfim, pelo telefone? Com certeza, a internet ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Obviamente, a gente tendo mais acesso, mais pessoas tendo mais acesso, maior a fragilidade que a gente encontra no meio. Mas uma coisa que é interessante, que apesar de hoje estar tudo muito mais sistematizado, em teoria mais seguro para você utilizar, o fato é que o que ainda pega as pessoas no golpe é a famosa engenharia social. É a habilidade que o fraudador tem de convencer a pessoa a entrar naquele esquema, naquele golpe, muitas vezes imbuído pela própria ganância da pessoa que está sendo levada a uma... Obviamente a gente está generalizando, mas é isso, a engenharia social é o grande vilão disso aí, não a internet. Nesses casos, essa engenharia social, ela seria... Você consegue dar um exemplo para a gente? São esses golpes de WhatsApp, por exemplo, que a pessoa entra dizendo que é um parente seu para você mandar um dinheiro para ela, que ela tá esperando, ela consegue seu número de alguma forma, e ela, na habilidade, na conversa, consegue te convencer a fazer essa transferência. São tantos golpes que tem hoje em dia envolvendo WhatsApp, cartão de crédito, que é difícil a gente nomear todas as possibilidades que a gente teria. Mas a engenharia social é isso, é a habilidade do fraudador que ele tem e te convencer a cair naquela artimanha, naquele golpe. Ainda sobre o estelionato, Petrópolis também registrou aumento no número de casos, viu? Entre janeiro e agosto desse ano foram 1.596, uma variação de 130% quando comparado ao mesmo período de 2021, quando foram registrados 693 casos. Fernando, são muitas informações, né? E hoje a gente pega essas informações de todos os lados. Eu queria que você falasse para a gente, e aí entra na questão da responsabilidade da pessoa em si, de ficar atento, né, na hora de acessar um site, na hora de acessar um portal, as redes sociais, porque é justamente, às vezes, nesses meios que essas pessoas conseguem se aproveitar também, né? Então, exato, tem muito a ver com isso que a gente está falando da engenharia social. Por mais que você tenha sistemas que evitem fraude, que aumentem a segurança, você vê, hoje a gente tem biometria, tem senha, tem PIN, tem foto, tem desenho, mas se você não tomar os cuidados mínimos necessários, não adianta nada ter esse monte de camada de segurança se você fornece a senha, se você... E é interessante a gente ver esse aumento de casos de fraude, de estelionato,
A gente não precisa nem nesses institutos de pesquisa. Quantas pessoas você não conhece que já caíram? No WhatsApp, então, a quantidade de pessoas que a gente conhece, as pessoas já sabem que tem um golpe, já sabem qual é o procedimento e mesmo assim continuam caindo. Então, redobrar a atenção, acho que é a receitinha básica para a gente tentar evitar. Os dados do ISP apontam que, com o passar dos anos, as ocorrências de estelionato têm crescido. Em Petrópolis, por exemplo, em 2010, durante todo o ano, foram registrados 283 casos. Só no mês de agosto desse ano, 220. A nossa equipe foi às ruas para conversar com a população, para saber como as pessoas têm se protegido contra esse tipo de ação. Quem é no Brasil que não caiu em algum golpe, né? Com certeza. E porque assim, já que em golpe eletrônico, principalmente que hoje em dia é a coisa mais fácil que tem, né? Porque os nossos dados circulam pela internet de uma maneira muito ampla e tudo mais, né? E sim, com certeza. E também golpe, coisas pequenas assim, né? Mas... O que você acha que as pessoas devem fazer para evitar cair no golpe? Bom, primeiro checar, nunca acreditar de cara promoções muito tentadoras, sabe? Uma coisa assim, promoções assim, uma coisa que não seja dentro de um mínimo de uma realidade. Ainda não, graças a Deus. Já conhece alguém que tenha caído? Também não, mas ouço falar bastante. O que você acha que as pessoas devem fazer para não cair no golpe? Eu sou bem desconfiada com tudo. Eu acho que a gente tem que ter bastante conhecimento, tem que tentar ter bastante informação, né? Para não, sei lá, desconfiar, né? Ficar bem desconfiada. Eu sou bem desconfiada. Deve se atualizar, né? Sobre as notícias que está acontecendo. Toda hora eles falam na televisão, né? A atualização de banco, de lojas, de tudo. É só a pessoa se atualizar, se precaver contra isso que dá tudo certo. Tá aí, alguns já caíram, outros não caíram e é o que a gente tem debatido aqui. É necessário ter muita atenção, principalmente, muitas das vezes, né, Fernando, naquela oferta extraordinária, aquele preço muito baixo, muitas das vezes isso também pode indicar ali um tipo de golpe, né? Sempre quando a facilidade é muito grande ou a esmola é grande demais, o santo tem que desconfiar. Por isso que eu falei, um dos elementos que favorecem os fraudadores é a ganância da pessoa, achar que ela vai se dar bem entrando num esquema desse, né? Então tem que ficar atento a isso. Um outro exemplo, para você que está em casa até entender também sobre essa questão de estelionato, em relação a, muitas das vezes, até os próprios familiares mandam para a gente, né, e por vazamento de dados, enfim, você acaba caindo num golpe. E aí a gente entra numa questão também de não vou sair compartilhando tudo que eu recebo, tudo que eu vejo, porque já aconteceu, inclusive, comigo de receber campanhas de, olha, vai ter um sorteio de uma cafeteira e tudo mais, você só tem que preencher seus dados e já está concorrendo. Esse é um caso, por exemplo, típico e que muitas das vezes as pessoas compartilham diretamente, né? Só para ilustrar bem o que você está falando, antigamente a gente tinha muito furto ou roubo de celular pelo aparelho em si, né? As pessoas tinham interesse no valor do aparelho. Hoje, o que interessa para quando as pessoas roubam o teu celular é acessar os dados que você tem ali no teu celular. Então, você vê a importância que você tem que ter com relação à guarda dos seus dados. Você não poder compartilhar isso. Senha, então nem se fala, mas seus dados pessoais valem um dinheirão hoje em dia. Então, muito cuidado com relação a isso. E aí entra até uma questão também que eu ia comentar sobre a segurança, obviamente, e o risco também, de alguma forma, de deixar todos esses dados disponibilizados no seu aparelho telefônico, né? Porque hoje, infelizmente, o celular ele se tornou quase que uma extensão do ser humano, né? E aí, você acredita que ainda assim alguns dados seria necessário a gente utilizar o papel e ter um cuidado maior? E que dados, documentos poderiam ser esses? É difícil a gente definir o que você pode ou não guardar no meio digital, né? Em tese, as ferramentas do meio digitais são ferramentas seguras, aquilo que eu estou falando desde o início. Você tem que ser zeloso com isso também.
Obviamente, existem medidas de segurança que pessoas fazem, igual em São Paulo, por exemplo, onde o roubo de celular é muito grande para esses acessos. Você ter a sua conta principal do seu banco, onde está a maior parte do seu patrimônio, num celular diferente, que você deixa em casa, ou só acesso na sua máquina do desktop. Você anda com, igual a gente andava antigamente com o dinheirinho do ladrão na meia, que falava, você andar de repente com um desses bancos digitais mais tranquilos ali no seu celular. Então são medidas de segurança que, de novo, são camadas de segurança que você vai agregando para se sentir mais tranquilo, né? Ou seja, sim utilizar como um recurso para, né, ter os seus dados ali, até porque muita coisa hoje já é digital, mas, lógico, ter essa atenção, ter esse cuidado em relação ao seu telefone, enfim, ao seu aparelho, onde você guarda os seus dados. Em 2021, o mês que mais registrou casos de estelionato foi o mês de dezembro, com 226 casos. Esse ano tem sido recorde em toda a série histórica do levantamento feito pelo ISP. O ano de 2022 foi o que até o momento registrou mais casos de estelionato. No total são 1.596, sendo que o ano ainda não terminou. A gente pegou esses dados e mostra que dezembro tem um número maior. Esse número, de alguma forma, pode estar atrelado até um período maior de compras, que as pessoas, logicamente, utilizam mais o cartão, né, fazem mais compra pela internet? Você pode ver que é uma curva crescente, né, que a gente está tendo. A gente teve, durante a pandemia, uma virtualização muito forte dos atos, né, dos bancos, da própria justiça, etc. Então, hoje em dia é mais normal as pessoas utilizarem esses meios eletrônicos para pagamento, para pedir comida, etc. Então, obviamente, a gente está entrando no final do ano agora, a gente tem um número maior de transações, que você tem, daqui a pouco, pagamento de 13º, etc. Você estava falando ainda há pouco do Dia das Crianças, que você tem esses estímulos ao consumo, então a gente tem que triplicar a atenção nesse horário. Mas é comum a gente ver esse crescimento justamente pela virtualização, pela digitalização que a gente está tendo da sociedade como um todo. E claro que a pandemia foi um dos grandes aspectos para essa digitalização ser muito ainda mais rápida, né? E, Fernando, queria que você agora falasse para a gente dessas questões, por exemplo, a pessoa ela caiu num golpe e muitas das vezes a gente sabe que pode ser por uma oferta, mas às vezes a pessoa vai procurar um serviço de algum banco, de alguma instituição e às vezes entra num link errado ou tem um acesso, um anúncio ali para aquela pessoa e esse anúncio ele é um anúncio que não vai levar ela para a página oficial. Nesses casos, de alguma forma, a empresa pode ser responsabilizada e elas também têm que se preocupar com essa questão? Igual a gente estava falando ainda há pouco, né? Os seus dados hoje valem muito dinheiro. A gente tem uma lei específica que regula a questão dos dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente, a gente tem que analisar caso a caso para saber até que ponto a empresa tem responsabilidade ou não. Obviamente, qualquer empresa que trate os seus dados, que mantenha seus dados de alguma forma ali, ela tem a obrigação de manter aquilo seguro e vai ser responsabilizada se aquilo vazar de alguma forma. Mas dependendo do golpe que a gente tem, você não consegue nem responsabilizar a empresa detentora dos seus dados, porque ela até não forneceu. Você realmente caiu numa cilada que a pessoa ali do outro lado foi hábil e te induziu a agir daquela forma. E é aquilo, né? Essas pessoas, elas trabalham, vamos colocar aqui entre aspas, para isso, né? Então tem todo um linguajar, uma história ali por trás. Eles são bons, são profissionais nisso. Pode ter certeza, se entrar na lábia, vai cair. Então, Fernando, que dica, uma orientação básica, a primeira que você daria hoje para alguém que precisa, tem aí seus dados, lógico, mas para não cair nesse golpe? A gente sabe que são muitos e são de muitas maneiras, né? Seja pela internet, seja pelo próprio telefone. Qual a orientação que você daria hoje, assim, principal? Acho que é o básico, evitar de você enviar dinheiro para alguém sem conferir por telefone se é a pessoa que está te pedindo você realmente conhece. Essas propostas mirabolantes que você ganhou, você foi escolhido de 3 mil clientes para ganhar um pacote especial de 5 mil reais e você precisa depositar 1.000 para que aquilo funcione. Sempre que a conversa for muito boa, uma coisa muito aleatória, tomar cuidado. Então, a recomendação é
fazer o café com leite, o arroz com feijão. Não precisa nada além disso. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar daqui a pouco. Tem mais opinião da população em relação a esse tema. Pessoas que caíram em golpes, também outros tipos de modelos. Inclusive, a gente vai trazer para você uma cartilha que o PROCON realizou, que apresenta os 25 golpes mais comuns utilizados por esses criminosos. E claro, aí você tem que ficar atento e a gente vai trazer isso daqui a pouco. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta aqui para o nosso último bloco e hoje nosso convidado é o Fernando Souza, que é advogado e traz aqui para a gente alguns esclarecimentos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que a gente vai dar um foco maior agora, mas claro que a gente ainda vai falar sobre essas questões de estelionato. Isso porque eles são realizados de diversas maneiras, viu? Entre elas por meio da internet. O PROCON disponibiliza uma cartilha que apresenta, então, os sites não recomendados para acesso. O link vai aparecer na tela para você daqui a pouco. Além disso, e olha, vou te falar uma fila extensa, viu? São vários sites e, claro, que esses sites não se preocupam com o que a gente vai comentar agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Fernando, o que é essa lei, o que ela assegura e, claro, como que o cliente, no caso, né, ou a pessoa que vai acessar a internet, tem que ficar alerta em relação a essa lei? Então, hoje, os seus dados pessoais tomaram status de um direito fundamental do cidadão, assim como privacidade, o direito à alimentação, à saúde, a proteção de dados, hoje ela tem esse status de um direito fundamental. Então, as empresas elas são obrigadas a tratar os seus dados, as empresas que lidam com esse tipo de informação, de forma muito disciplinada. Que hoje, como você comentou bem, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que estipula uma série de multas, uma série de procedimentos que você tem que adotar para proteção desses seus dados pessoais que são fornecidos. Claro. E aí, nesses casos, uma orientação que acho que a gente pode dar até para quem está nos assistindo é em relação aos sites. Né? A gente sabe que existe um cadeadinho, né? Um ícone pequeno lá em cima na barra do site. Esse cadeado, esse ícone, ele apresenta que o site é seguro. Então, exatamente. A gente tem a Lei de Proteção de Dados, ela coloca algumas nuances que você precisa ficar atento.
Essa questão do cadeadinho é uma questão de segurança de estrutura do site, que ele não está ali, não é um site de phishing, igual você está falando, que vai ali só captar seus dados. Mas existe também a política de cookies. Você acessando um site, você querendo ou não, você está transmitindo seus dados de alguma forma ali. Ele sabe qual é o IP que está acessando aquilo ali. Tanto que você já deve ter reparado que você entra no site, da próxima vez que você entra, ele já sabe que é você que está ali, te direciona para, vamos supor que você está pesquisando sobre passagem aérea. Você começa a receber um monte de mensagens sobre passagem aérea, porque quando você navega, você está deixando um rastro digital, que é baseado nos seus dados pessoais. A gente acha que dado pessoal é CPF, mais nada. Mas não, a gente tem uma série de dados que envolvem os dados que podem te identificar. A foto, por exemplo, é um dado pessoal. Dados que não te identificam, mas que a gente consegue apontar onde que você está localizado. Então, a lei ajuda a regular como você mantém essa estrutura de dados organizada. Ou seja, cookies não é aquele biscoitinho que o pessoal faz no forno, né? Não. Então, para você que está em casa, atento aí, viu? Vai acessar algum site. Eu sei, muitas das vezes, Fernando, entra aquela questão também, para que eu vou ler isso, né? Precisa ter uma conscientização. Todo mundo clica, aceita tudo e prossegue. Só que você não precisa aceitar toda a política de cookies daquela empresa que está visualizando seus dados ali. Se você quer fazer uma mera pesquisa pontual de alguma coisa, você não autoriza que recolher, e a empresa não vai recolher. Pelo menos as sérias não farão, porque estarão sujeitos a pagamento de multa. Então, para você que está em casa, fique atento, viu? Cookies lá na internet não são esses biscoitinhos que são bons, muito inclusive, mas é assunto sério, é como o site, como a empresa, enfim, trata os seus dados, isso, como o Fernando comentou, de maneira digital. E aí, lógico, não se tratam apenas de documentos como CPF e RG, mas a sua foto, o seu histórico de pesquisa, os seus interesses, e tudo hoje muito na internet, as pessoas colocam muito isso facilmente, né? Antigamente a gente tinha o diário, onde a pessoa colocava ali tudo, trancava com cadeado, hoje é o contrário, né? E aí, lógico, que nas redes sociais a gente também tem que ter um cuidado em relação a esses dados, né? Exatamente, a rede social está o tempo inteiro avaliando com quem que você fala, com quem que você rejeita, o que você fala, com quem. Ela sabe disso tudo. E isso são dados que você também está fornecendo para essas redes sociais. A gente até brinca que diz, quando um serviço não tem preço, não tem valor, você é o valor do serviço. Os seus dados é o que vale aquele serviço. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que faz, com o que fala, com quem fala, como fala, para se proteger e não ficar sujeito a essas fraudes que acontecem o tempo inteiro. Além disso, a gente comentando aqui sobre essa questão, o PROCON apresentou 25 golpes comuns que são utilizados pelos criminosos. Dentre eles estão, por exemplo, notificações falsas nas mídias sociais. Um alerta que aparece na tela do computador informando sobre notificações das redes sociais. Geralmente são novos amigos, suas atividades, comentários, curtidas, entre outros. São notificações falsas que, ao clicar, o usuário insere ali os seus dados de usuário, de senha e uma página de login falsa. Vamos saber, mais uma vez, então, a gente traz daqui a pouco outros tipos de golpes, a opinião da população sobre os casos de estelionato e, claro, se já caíram em algum deles. Sim, do WhatsApp. Você perdeu muito dinheiro? Não, aos 45 do segundo tempo eu consegui descobrir ter o feeling de não depositar o dinheiro. O que você acha que as pessoas devem fazer para não cair no golpe? As pessoas devem se conscientizar que as pessoas devem ficar mais atentas, devem pesquisar mais, ficar mais atentas às notícias do dia a dia que está passando na internet, porque realmente esses golpes, quando eles são especialistas nisso, né? Eles passam o dia inteiro fazendo isso. Então, assim, realmente eles não estão brincando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre checar a veracidade das coisas, fazer checagem, pesquisar. Sim. Perdeu muito dinheiro? Um pouco. Como é que ele aconteceu? Uma ligação. Pedindo dinheiro? Isso. Mas pedindo diretamente? Isso. Só que como falou algo que me era familiar no momento, eu acreditei.
É muito complicada essa situação, né? Sim. O que você acha que as pessoas deviam fazer para não cair em golpe? Eu acho que as pessoas devem criar códigos estratégicos, principalmente com a familiar, né? Uma palavra-chave, alguma coisa que te identifique se é aquilo, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa se faz passar por algum familiar, né? Nesse meu caso aconteceu porque meu filho comentou essa palavra. Mas assim, se não fosse isso, teria me salvado. Eu já caí uma vez sim, da minha filha. Ligaram para mim falando que tinha sequestrado a minha filha e que ia matar ela. Sabe? E a senhora acreditou? A gente fica nervosa, né? Porque a gente não espera, né? Uma coisa assim. Eu acreditei, mas aí depois eu liguei para ela, pedi o meu genro para ir lá ver. Aí depois que eu vi que era cobra. Aí ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem. O que a senhora acha que as pessoas devem fazer para não cair no golpe? Eu acho que quando é assim, a pessoa deve desligar, não deve dar atenção não. Não deve desligar. Se não é parente, não é do interesse dela, então deve desligar. Tá, e alguns caíram mais uma vez, outros não. E a gente estava até comentando aqui pelos bastidores, né, Fernando? A forma, né, de se apresentar esse tipo de golpe, ela não muda, né? Igual ela ali, sequestraram a sua filha, né, pelo telefone, e aí a gente lembra, não é só pela internet que esse tipo de coisa acontece, mas é sempre aquela mesma história, né? Vou denunciar a minha idade aqui, né? Você vê, tinha golpe por telefone, por fax, que era da lista telefônica, a pessoa mandava um fax, você concordava, daqui a pouco vinha um boleto de R$5.000 para você pagar dizendo que você tinha autorizado uma coisa que você nunca tinha autorizado. O pessoal é muito criativo, se eles usassem essa criatividade para o bem, ia ser uma maravilha. Mas então tem que ficar muito atento mesmo. Fernando, você acredita até com essa questão, por exemplo, em 2010 a gente teve 200 e poucos casos, hoje a gente chega já a mais de 1.500. De alguma forma a digitalização também assegura e também traz mais conhecimento para as pessoas sobre o que é o estelionato e o que não é, até para que elas possam denunciar, e aí, lógico, por isso que talvez até esses números aumentem. Eu acho o seguinte, como a gente está aprendendo ainda a lidar com esse meio, a gente passa por esse processo de adaptação e isso causa uma fragilidade, que é uma fragilidade natural de adequação ao meio. Obviamente, esse trabalho que vocês estão fazendo, que a mídia vem fazendo, os próprios bancos vêm fazendo, né, que acabam sendo vítimas também do sistema, não que eu esteja defendendo o banco, mas eles se preocupam porque isso é um problema sério para eles. E isso acaba educando as pessoas. Hoje, por mais idosa que seja a pessoa, etc., ela tem um celular. Ela vai utilizar, pode até não ter a habilidade necessária para aquilo, mas ela, de uma forma ou outra, vai ter que usar, vai querer ver se a aposentadoria, vai entrar no meu INSS, vai fazer alguma coisa, e está tudo sendo direcionado para lá. Então, esse gap entre você ter a tecnologia, saber utilizar direito e saber como se proteger, na minha visão, não tem nenhum estudo, mas é por isso que eu entendo que a gente tem esse aumento, assim, até exponencial, por causa da adoção meio que forçada que a gente teve de utilizar essas tecnologias. Outro tipo de golpe, por exemplo, que ficou conhecido foi o auxílio emergencial. Antes mesmo do governo federal liberar o cadastramento de beneficiários do auxílio emergencial, criminosos criaram um site falso que prometia um auxílio cidadão no valor de R$200 para as vítimas. A plataforma apropriou-se das marcas do canal do governo para enganar os consumidores, incentivando o usuário a clicar em um link ou baixar um arquivo malicioso. E aí entra de novo aquela questão, né? É para você ter um pagamento, é para você receber um auxílio, e aí acontece muito, inclusive, e eu posso falar porque eu recebo no meu próprio telefone, e com frequência, oportunidade de emprego. A Amazon disponibilizou 15 vagas, você foi selecionado para um salário de R$3.000 trabalhando de home office. Dá para ver que é mentira, né? São coisas assim que a pessoa tem que ficar atenta também, né, Fernando? Porque, por exemplo, ela nem se inscreveu para alguma determinada oportunidade e recebe às vezes e por impulso acaba clicando. Esse eu tenho recebido direto por SMS, esse de oferecer vaga. Já quase aceitei umas 3, que era tão boa a proposta, não é? Esse eu quero. Mas é isso,
O pessoal se aproveita da fraqueza das pessoas, né? A pessoa necessitada, precisando do auxílio emergencial, a pessoa entra no site, se inscreve achando que está fazendo. Mas, de novo, a cautela é sempre fundamental. Normalmente, quando você emite um boleto, você vê a pessoa que vai ser beneficiária não é a Caixa, não é. Você tem que ler o que você está pagando, para quem que você está pagando. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vive uma vida muito corrida, a gente não consegue fazer. Mas sempre que você for mexer com dinheiro, for mexer com seus dados, para um pouquinho, presta atenção, vê o que você está fazendo, se você está ajudando quem você quer ajudar, né? Liga para a pessoa. É muito importante a gente ter cautela, não ficar nessa vida extremamente acelerada que a gente vive. Pelo menos nessas situações que a gente precisa de cuidado, você ser mais atencioso, mais cuidadoso na hora de realizar essas operações. Tá aí alguma dessas questões. Um outro, por exemplo, que a gente vai citar aqui para você ter uma dimensão de quantas maneiras é possível realizar um golpe. O consumidor, por exemplo, recebe uma mensagem informando que uma famosa plataforma de filmes pagos está oferecendo 1 mês grátis de assinatura. Principalmente durante a pandemia, essa situação ocorreu. Ou seja, teve também um golpe, eu não vou me lembrar agora o nome específico, mas de que, para você entender em casa, as pessoas ligavam para o cliente de algum banco, falavam, olha, a sua senha precisa ser atualizada, o seu cartão venceu, ia um motoboy na casa dessa pessoa, recolhia o cartão com a senha, e a pessoa ficava naquela esperança, expectativa, vou receber outro cartão e não recebia. Ou seja, de fato, é uma organização criminosa, de fato, que trabalha para realizar esses golpes. Exatamente. E são situações complicadas, que às vezes a gente quer até processar o banco, etc., porque a gente foi vítima de um golpe, mas você vê que isso é um caso fortuito externo, não um caso fortuito, mas é uma situação externa à engrenagem do banco ali. Tudo aconteceu fora do banco, ele não teve interferência, ingerência, nem nada. Você entregou o cartão, você entregou a senha, a pessoa levou o teu cartão. De novo, aquela questão da engenharia social. Por mais seguros que sejam os sistemas, se nós não formos, nós tivermos cuidado com as nossas atitudes, a gente vai cair no golpe e vai ser difícil de recuperar, de resolver. Inclusive, qual que é a orientação aí nesse caso, a pessoa caiu num golpe, que você dá para essa pessoa, qual que é a primeira ação que ela tem que tomar? Dependendo do golpe, etc., se for de banco, etc., você entrar em contato com a instituição financeira, cancelar seu cartão, cancelar a operação, né, se você tiver tempo de fazer isso. Registrar um boletim de ocorrência é muito importante que você faça esse registro de ocorrência, que você faça a contestação dessa operação junto à sua instituição financeira. Hoje a gente tem através do Pix, por exemplo, você pode fazer a contestação do Pix, não que seja fácil de resolver, mas você pelo menos vai se municiando e consegue eventualmente, se for o caso, até entrar com uma reclamação no juizado, etc., para tentar recuperar. Te confesso que poucas vezes você consegue, muitas vezes aquilo que a gente está falando é externo. É igual esse caso do WhatsApp, por exemplo, você recebe um aviso de um amigo seu, de um parente pedindo dinheiro. Ele não tem culpa disso, né? O cara se apropriou o fraudador se apropriou da foto dele, das conversas que você tinha e conseguiu fazer essa transação. Então é importante isso. Boletim de ocorrência é fundamental você fazer. E nesses casos de estelionato, por exemplo, Fernando, existe uma pena para quem comete esse tipo de crime e há um tempo determinado, algum tipo? Então, a pena por estelionato comum é de 1 a 5 anos, e quando a gente fala de fraude eletrônica, que são essas envolvendo WhatsApp, etc., vai de 4 a 8 anos. Ainda tem uns agravantes se a pessoa é idosa, não é? Mas só por ser já no meio eletrônico, a gente já tem uma pena maior, que é um meio mais propício a isso acontecer, né? Em relação, a gente já está até chegando aqui ao fim do nosso programa, você acredita que é preciso, então, ter mais informação? Você acredita, não só, lógico, os bancos, mas de uma forma geral, as empresas, as instituições, apresentarem, divulgarem comerciais, publicidade em relação a, cuide dos seus dados, tenha cuidado com os seus dados, até para que esses números possam diminuir? Então, a educação é fundamental. Não sei se você já reparou, que hoje a gente nem vai mais ao banco, mas tem bancos, por exemplo, que você vai e fica uma TV lá passando diversas notícias, entre elas, o banco não liga para você, o banco não pede sua senha, a gente está falando de banco porque é o que mais costuma envolver.
Mas se você tem uma empresa que pode né, ser fraudada, né, ou ser alvo de algum tipo de fraude, você educar, ser transparente, ensinar o consumidor, ensinar a pessoa que se relaciona com você como você opera é fundamental para proteger o consumidor e proteger a sua empresa, obviamente. Então, aqui foram dadas algumas orientações, dicas para você que está em casa não cair nesse golpe, viu? E claro, muita atenção em tudo que você compartilha, em tudo que você divulga, em sites que você acessa, porque alguns não têm essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de ser uma determinação, nem todos atuam, né, dessa maneira adequada que deveria se tomar, e claro, parte também nossa ter essa responsabilidade, esse cuidado em relação à gestão dos nossos dados. Como a gente comentou, não é apenas o nosso CPF, nosso RG, mas a nossa foto, o que a gente publica, o que a gente compartilha, o que a gente pesquisa na internet, nosso endereço, inclusive nosso IPI, a pessoa consegue até rastrear de onde é o computador, exatamente, por exemplo. Então, você que está em casa, vai acessar a internet, vai fazer algum serviço, muito cuidado. Recebeu alguma ligação? Confirma essa ligação, liga para um primo, liga para um tio, liga para a irmã da pessoa que está te ligando e faça tudo com muita cautela, porque assim a gente consegue de alguma maneira minimizar ali pelo menos algumas dessas ações. Fernando, queria te agradecer por ter conversado aqui com a gente, trazer esses esclarecimentos. Você tem alguma observação que você queira fazer que talvez a gente não tenha pontuado? Não, você encerrou com chave de ouro, Richard. Agradeço aí o convite, mas as orientações que você deu são perfeitas. Ok, eu que agradeço mais uma vez, Fernando. E para você que está em casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. E claro, vamos ter então aí atenção aos nossos dados, porque hoje eles valem muito, viu? Então, amanhã a gente volta, a gente tem um outro tema para falar. Amanhã vamos abordar a dependência química e, claro, como que isso afeta também a família dos envolvidos. Uma boa tarde para você, amanhã a gente se vê. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.